Pessoal, boa noite a todos. Falando aqui com vocês é o Thales Maion, da XP Asset, cobrindo economia internacional. Vou comentar com vocês os dois desenvolvimentos relevantes no dia, tá? A divulgação do dado de inflação na economia americana pela manhã e também a reunião do FONC agora pela tarde, tá? Então, pela manhã a gente teve a divulgação do CPI, o Índice de Preço ao Consumidor nos Estados Unidos. A gente teve um número bem abaixo do esperado pelo mercado, tá? Inclusive no núcleo, no core CPI. A gente teve uma divulgação do 0,16 mês contra mês, bem abaixo ali do 0,30 que o mercado vinha esperando, e foi um número que foi utilizado ali como insumo, inclusive, para a reunião de hoje da autoridade monetária nos Estados Unidos. Então, o Fed decidiu manter a taxa de juros, corredor da Fed Funds Rate em 5,25 com 5,5, patamar vigente ali desde julho, e também realizou uma leve alteração no seu comunicado, tá? Então, o comunicado, de maneira geral, ficou inalterado, mas na parte que eles vinham falando ali de falta de progresso na inflação, eles realizaram um tweakzinho para uma linguagem um pouco mais positiva, tá? Falando que houve agora um modesto progresso na inflação ao longo dos últimos meses, tá? Então, um movimento de continuidade após esse número mais benigno, mas ainda bem modesto, o Fed ainda precisa ver mais progresso nessa inflação. A gente também teve a atualização das projeções econômicas dos membros do Fed, tá? A denominada SEP, a Summary of Economic Projections. Lá a gente viu uma marcação para cima na inflação do ano, mais correspondente aos números que a gente teve ali em janeiro, fevereiro e março, no primeiro trimestre, que vieram acima do que o Fed antecipava, então já estava contratada, já era bem antecipada essa elevação nas projeções de inflação por conta dos dados do primeiro trimestre, tá? Ainda que a gente tenha visto um número um pouco mais benigno agora, nessa última divulgação de hoje. Os dados de atividade fizeram com que o FONC continuasse com a visão vigente até então, tá? Então não realizaram mudanças nas projeções de atividade, o FONC continua vendo um crescimento ao redor de 2%, tanto esse ano como nos anos seguintes. E com relação às projeções de desemprego, a gente viu um pequeno ajustezinho para cima nas projeções do ano que vem e também de 2026. A gente teve, e aí o grande foco da Summary of Economic Projections, a atualização do dot plot, né, ou seja, quanto cada membro do FONC está colocando ali de corte de juro esse ano, ano que vem, enfim, todo o horizonte. E a gente teve ali a revelação de que a mediana dos membros do FONC vê apenas um corte de juro este ano, tá? Então o FONC tem alguma divisão, tá? Tem 4 pessoas ali com 0 corte no ano, a gente tem ali o restante dos 19 membros divididos entre 1 ou 2 cortes, então o grupo majoritário hoje discute ali entre 1 e 2 cortes, mas a mediana ficou ali em apenas um corte, então é um FONC que vem se mostrando um pouco cauteloso sobre quando exatamente começar esse processo de corte de juros, mas que vem indicando que o próximo movimento é sim de corte. Foi algo que a gente viu na coletiva de imprensa do Chairman Jerome Powell hoje também, tá? Então ele reconhecendo um dado melhor hoje de inflação, reconhecendo uma melhora também, um reequilíbrio no mercado de trabalho, falando da desaceleração no número de vagas em aberto na economia americana, falando também da queda da quit rate, enfim, um conjunto de dados como um todo mostrando um mercado de trabalho um pouco mais equilibrado, mas evitando uma euforia, tá? Evitando talvez até uma mensagem que ele acabou passando no final do ano passado, uma mensagem talvez um pouco descalibrada em termos de ser otimista demais. Agora ele foi um pouco mais sereno, um pouco mais cauteloso, reconheceu dados melhores ali para a visão do FONC em termos de inflação na ponta e também no mercado de trabalho, mas evitando acabar levando a um afrouxamento prematuro das condições financeiras. Tá? Então, Chairman Jerome Powell dizendo que, ok, o dado foi mais positivo, o dado de inflação de hoje, mas que para que o FED tenha confiança suficiente para iniciar o processo de corte de juros, seria necessário acumular mais dados como esse, mais evidências, e isso condiz com o cenário de um corte de juros que hoje o FONC vem sinalizando. Tá? Então, acho que resumindo aqui o bottom line, a gente teve um dado mais positivo de inflação hoje e um FONC que reconheceu o progresso nos últimos dados de mercado de trabalho e da própria inflação, mas que ainda está sereno, cauteloso, já foi enganado algumas vezes pelos dados ao longo dos últimos meses e, portanto, quer acumular mais evidências antes de efetivamente conduzir um início de corte de juros. Dito isso, os membros parecem continuar bem convictos que a política monetária atualmente é restritiva e que, portanto, a prescrição adequada de policy é só realmente manter a taxa atual até que eles tenham essa confiança necessária para a corte de juros. Por hoje é isso, pessoal. Agradeço a todos que estejam nos assistindo. Até uma próxima.